Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para a gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. Elaine Sanches, Furlani, obrigado, velho. Queria que vocês agora se apresentassem aí. Quem são vocês, com que vocês trabalham? Para quem não sabe, eu sou engenheiro mecânico. As pessoas pensam que eu sou engenheiro civil, mas eu sou engenheiro mecânico e trabalho com manutenção predial. Bom, eu sou Elaine Araújo, sou engenheira civil e trabalho com engenharia condominial. Bom, eu sou Luiz Sanches, sou engenheiro civil, técnico em edificações. Também atuo com engenharia condominial, mas voltado um pouquinho mais à demanda judicial. Legal. Eu sou Gabriel Furlani, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Cara, que mesa absurda, hein, velho? Multidisciplinar aqui tá em peso, né? E isso é um condomínio, cara. Quando a gente pensa num prédio, que ele é constituído por elétrica, hidráulica, civil, ar-condicionado, tudo isso compõe aquela estrutura grandiosa e é muito difícil a gente pensar em apenas um profissional cuidando de tudo isso, né? Porque tá aqui, cara. Quando eu tenho problema de civil, Elaine Sanches, elétrica, é o Furlani. Quando vocês têm problema de mecânica, a gente conversa. E eu acho que é isso que a gente vai entregar aqui nesse podcast. E o que a galera pode esperar disso, velho? O que a gente vai entregar para esse pessoal aí, meu? Bom, eu queria começar, antes até da gente entrar nisso, colocar um tabu na mesa e até ver o que o Sanches, o Furlani, você acha. Muitas pessoas, eu falo profissionais, falam assim... E eu até vou direcionar essa pergunta aqui pro Furlani, porque... Polêmica, já começou daquele jeito. Ó, a batata quente, principalmente, eu sei que acontece muito isso, né? Uhum. E geralmente, vê se eu tô correta nessa pergunta. Perfeito. Nós temos aqui os especialistas por quê? Somos multidisciplinares. Perfeito. Mas acontece muito dos engenheiros eletricistas, às vezes, falarem: poxa vida, o engenheiro civil quer fazer tudo. E eu acho que é um tabu. É engenharia elétrica ou eletricista? Porque isso é um tabu também, o pessoal fala certo. Então, eu queria que você explicasse isso e mostrar que essa multidisciplina é importante e que nós nos complementamos e não somos inimigos, né? Com certeza. Pelo contrário. Eu acho que é um tabu e isso acontece também na mecânica, né? Muito. E nós, civis, né, engenheiros civis, não estamos aqui para pegar tudo. Pelo contrário, a gente é realmente... os braços, tanto mecânico, tanto elétrica, Sim. E nos ajudar, porque realmente o condomínio é muito complexo e nós precisamos ter essa multitarefa. Com certeza, com certeza. Não somos concorrentes, né? Que nem você falou. Eu entendo que as demandas, elas têm diferentes níveis, né? E esses níveis, quando a gente entra na parte ali residencial, na parte condominial até, quando a gente pensa numa tomada, coisa boba, tomada 220, precisa de uma RT, pô, legal, será que o engenheiro civil pode, não pode? A gente vai precisar fazer uma reforma mesmo que elétrica. Será que o técnico de edificações pode, não pode? Muitas vezes o engenheiro eletricista ele pensa que, pô, a elétrica é só minha. Mas na verdade não é assim, né? Dentro da elétrica tem diversas demandas, assim, mais específicas, que aí automaticamente o próprio profissional de outras engenharias vai entender que, pô, isso aqui eu acho que não é bem comigo. Não foge da minha alçada. Então, acaba passando. E assim ocorre também comigo, quando eu identifico uma demanda que é mais voltada para o mecânico, para o civil. E muitas vezes acaba até entrando numa certa dúvida, né? Pode ocorrer essas dúvidas, como foi a questão que a gente conversou sobre a instalação do ar-condicionado. O engenheiro civil assinando a RT. Não é bem assim. Será que ele está atualizado? Tem a atribuição, né? Tem a atribuição correta. Às vezes é um tanto por ignorância por parte do próprio engenheiro. É isso. Né? Por falta ali de, às vezes, orientação. Mas também tem aquelas questões dos espertinhos. Do engenheiro eu não acredito, porque assim, aqui todo mundo se formou. E quando você vai lá se formar, você faz um juramento da sua profissão e você sabe exatamente qual que é a sua área de atuação. Justamente. A gente tem uma matéria, pelo menos eu tive essa matéria antes, junto com o TCC ali, quais são as suas atribuições. Você é engenheiro mecânico, então eu já saí de lá sabendo quais eram as atribuições que a minha profissão de engenheiro mecânico eu podia assinar. Eu tive aula para poder aprender a fazer RT e tudo mais. Acho que vocês tiveram essa matéria também. Com então, certeza. Do engenheiro eu não acho que seja tanto essa ingenuidade e falta de conhecimento, mas sim do contratante, do síndico, do gestor predial, da pessoa que está lá na ponta contratando o serviço.
que ela vai pensar o seguinte, pô, eu já tenho uma RT, é engenheiro, então pode. Engenheiro civil ou engenheiro mecânico, eu posso assinar um laudo de estrutura, por exemplo. É engenheiro, mas não pode, cara. E o profissional tem que saber. E se não sabe, velho, você tá fazendo engenharia errado. O que acontece basicamente é que aquele profissional que está na outra ponta, ele acaba se aproveitando hoje da situação. Perfeito. Para falar, ó, eu sou capacitado, porém até que nível que vai a habilitação do profissional, que ele pode ou não atuar. Então estamos aqui como um quarteto, basicamente quarteto fantástico. Nossa, essa vai ser a introdução. Esse aí foi, o quarteto fantástico da engenharia. Quem é o Coisa, velho? Né? Ó, a gente tem a mulher invisível, tem a mulher invisível, aí tem o homem tocha, a tocha humana, tem o Coisa e tem o homem elástico, né, elástico, cara? Eu quero ser o homem elástico, velho. Eu não consigo ser o homem elástico porque comigo não dá essa questão de... Não dá. Mas esse tabu a gente tá para romper, que foi aquela parte inicial aqui do podcast. Então, qual que é a atribuição de cada um? Como que o síndico, o gestor ali vai contratar a administradora? Como que vai confiar em cada parcela de profissional? Perfeito. É isso que a gente vai trazer, até mesmo vinculado ao CREA, ao sistema CREA, aos técnicos também, ao CRT, do que é cada atribuição, como o profissional realmente vai se adequar ali para determinada demanda. Em paralelo, né? Como as disciplinas elas se somam, elas se complementam, por isso os especialistas. Então, é isso aí. Agora voltando ao ponto, engenharia elétrica é o curso. E eu não sou engenheiro elétrico, eu sou engenheiro eletricista. É isso. Né? Porque muitos chamam de engenheiro elétrico, né? Não produz energia. Então vai ficar só na engenharia eletricista. Não produz energia. Dá choque, cara. Às vezes, né? Quando você sai de uma vistoria assim, pode estar com uma estática, né? Cara, falando de estática... Super choque. Uma vez eu fui fazer uma inspeção no condomínio. Não sei se eu já contei essa história, mas enfim, era um deck de madeira que chamam de madeira ecológica. Vocês com certeza conhecem, eu chamo de madeira de plástico, cara. Eles chamam de madeira ecológica. E aí tava dando choque, as pessoas... Era o deck da piscina, quando as pessoas iam entrar na piscina, plof, tomava choque. E aí a síndica me chamou e falou, eu já contratei engenheiro eletricista, o cara falou que é o meu aterramento do prédio que tá ruim. Eu já fiz aqui meu SPDA e não é o SPDA. Falou, cara, ninguém sabe me dizer o porquê que as pessoas estão tomando choque. E ela já tinha refeito a piscina quase que inteira, cara. Trocou bomba, trocou fiação e nada resolvia, né? Aí eu fui lá, só fiz um único teste. Então pra você que trabalha nessa área e tá pegando um problema desse, já fica aqui uma baita de ensinamento. Fiz um teste básico. O Lucas tava comigo no dia, ele não quis fazer o teste, ele ficou com medo. Fui lá, comecei a andar no deck, arrastando o pé e coloquei a mão no portão. Plac! Falei, velho, não é nada na sua instalação elétrica, é tão somente o seu piso que as pessoas estão ficando carregadas, elas estão ficando com estática e elas vão descarregar no lugar, seja na piscina, seja no portão, elas estavam descarregando. A moral da história, ela teve que trocar o piso inteiro e a empresa, cara, não queria admitir que era isso. A empresa falou, não vou trocar. E aí eu comprovei por A mais B que era a eletricidade estática que estava acontecendo lá. Olha só. E aí tiraram aquele piso de madeira de plástico e colocaram um piso normal. Acabou o problema, velho. Nunca mais teve problema. Então hoje, todo condomínio que eu chego, que tem essas madeiras de plástico, eu não ando normal, eu já ando arrastando o pé pra poder ver se vai dar choque. Pra ver se tem estática lá, cara. Então, a gente dá choque às vezes. A gente tá, já. Às vezes dá. É verdade, damos choque, não tem jeito. E, cara, assim, é muito louco a gente estar reunido aqui hoje. E esse é só o primeiro de muitos episódios que vai ter dos especialistas aqui. A proposta, no meu ponto de vista, e eu queria ouvir de vocês, a gente estava discutindo aqui antes, é ajudar o síndico, o gestor predial, o zelador a entender que ele precisa de ter isso aqui, ó. E eu entendo que o nosso intuito, o nosso propósito aqui, como os especialistas, é tratar isso de uma maneira leve, clara, limpa e mostrar para a galera que eles precisam sim de ter um grupo, eles não podem ficar tão somente com um profissional e achando que vai resolver todos os problemas. É a mesma coisa que me chamar, de novo, para poder fazer um laudo estrutural. Cara, eu não vou fazer. Exato. E pode aparecer gente no mercado que queira fazer isso. Tem diversos exemplos aí, viu, síndico, de pessoas que contrataram pessoas habilitadas, são engenheiros, mas não são especializados, não estão capacitados para poder trabalhar naquele item que ele foi contratado para fazer. Velho. E cai ainda naquele assunto de, entre aspas, né, o pseudo-desemprego. Hoje, basicamente, os profissionais reclamam, eu não consegui me alocar aqui naquela determinada profissão, porque basicamente o engenheiro não entende a sua competência, quer roubar o serviço ali do amiguinho, né? Então, preciso e tem uma demanda de elétrica, eu não sou capacitado nem especializado para isso. Chamamos o Furlane.
Temos a demanda de mecânica, chamamos o Felipe. Temos uma demanda condominial específica que a Elaine atua, chamamos a Elaine. Então é entender onde cada um se adequa para justamente ter mercado para todo mundo. Tem mercado, mas o que acontece é que hoje os engenheiros não enxergam isso. Eles acabam atuando naquele determinado serviço que sequer é dele. E tem um grande problema nisso, né? Eu entendo que seja um problema para o condomínio, porque o cara vai aprender na tentativa e erro. Ele vai tentar, Da pior forma. Tentei, errei. Aí talvez no quarto, quinto prédio ele acerta. Mas, cara, e os prédios anteriores que ele foi ali, fez um serviço que não foi adequado e deixou aquela brecha, e muitas vezes o gestor, o contratante, não tem conhecimento para poder avaliar e falar se realmente aquela solução dada foi a melhor para aquele problema. Então ele fica com um problema lá, mascarado, e um dia vai aparecer e pode inclusive causar um acidente, cara. Pode e tem ter um ponto problema ruim maior. que eu quero que todos, né, joguem aqui na mesa para falar para os profissionais o que isso ocasiona para a categoria, né, em abraçar um serviço que você não é capacitado. É que nem o Felipe falou, você foi lá, o síndico contratou confiando que você sabia realizar aquele serviço, só que não deu certo. O que isso ocasiona, né, segundo a opinião do Furlani, da Elaine e a sua, Felipe, para a categoria como um todo, desde os técnicos até os engenheiros de forma geral, a categoria técnica. Eu gostaria de finalizar isso porque, assim, eu sou meio escrachado. Eu acho que... cara, a verdade é, a engenharia vai começar a ficar uma profissão menosprezada. A pessoa vai passar a falar o seguinte, pra que eu vou contratar engenheiro se da primeira vez que eu contratei, ao invés de solucionar meu problema, eu criei um problema, eu continuei e aumentou. Então, a gente vai perder a credibilidade. Sim. E é o mercado como um todo. É um medo de todo mundo daqui da mesa que a nossa profissão seja começando a tratar ela como um generalista, commodity, né? ali e falar, vou contratar um engenheiro de R$ 1.500 e, ele vai ter a solução do meu problema. No final não vai ter a solução. O cara vai ter um relatório fotográfico e acabou, bicho. Então... Um book de fotos, não sei nem se a gente vai ser derrubado, mas pela palavra que eu vou falar agora, mas é a prostituição da engenharia, cara. Começa a prostituição do mercado. Eu queria complementar que também a gente tem que pensar o seguinte, que o síndico e o gestor, ele também tem que ficar de olho, ele também tem que ter a autorresponsabilidade de falar o seguinte, peraí, eu tenho o que cobra 1.500 e tenho o que cobra 10. Eu tenho que ter ali um posicionamento que tem alguma coisa errada, porque a gente também tem que olhar esse cenário. Então, assim, a gente aqui estamos na mesa e também temos que colocar isso como ponto de atenção. Peraí, eu sei que é difícil para o síndico, para o gestor aprovar ali numa assembleia, mas, poxa vida, chama esse cara para apresentar numa assembleia a proposta. Coloca ele em xeque e fala para ele apresentar a proposta dele para os condôminos. E aí você vai ver o valor. O que ele fez em outro condomínio? Ele já resolveu um problema parecido? Porque é muito fácil também, às vezes, o síndico falar, olha só, é 1.500, todo mundo vai querer desembolsar ali 10, 15, R$1 por condômino. Ninguém quer R$100 da cota condominial. Mas, igual o Felipe falou, no final das contas vai tornar um problema muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado também, e aí eu devolvo também esse autoconhecimento para o síndico, para ele não pegar essa responsabilidade para ele e ele também jogar para quem ele vai contratar, de também pedir ajuda. Olha, vai comigo para uma assembleia e apresenta. Eu vi que sua proposta é melhor, mas sozinho eu não consigo aprovar. Porque acontece muito isso. Então, lógico, nós profissionais temos que mostrar e balizar o mercado. Acontece muito isso. Semana passada mesmo aconteceu isso comigo. A síndica me ligou, Elaine, sua proposta está 3 vezes o valor. Você consegue? Eu falei, eu consigo mostrar o meu serviço, chamo os outros 3 e eu consegui. Faz a mesma. E faz a mesma. Então eu vou mostrar um trabalho meu e você baliza. E eu ganhei. Mas Sim, eu ganhei pelo meu escopo. Pela então, técnica. assim, é isso. E eu falei, eu vou conseguir resolver o problema de vocês, mas fique à vontade. E eu não vou dar desconto porque eu sei que para resolver o seu problema eu vou conseguir. Então é autoconfiança e é resolver o problema. Então acho que a gente também tem que se posicionar como os especialistas. Perfeito. Quando a gente vai no médico, tem um médico que cobra às vezes R$100 e tem um especialista que é mais caro, não tem? Perfeito. Então aí você escolhe, não, eu vou no generalista ou eu vou no especialista. Então a gente também tem que posicionar e ver o mercado, quem soluciona o problema. Eu acho que esse é meu posicionamento aí. Perfeito. E uma grande questão também, se a gente pegar vir um pouquinho mais para trás, na questão da formação, né? Eu tenho certeza que nos últimos anos a engenharia, com o boom da engenharia, porque não sei o que aconteceu, mas aquela galera, aqueles jovens que antigamente passava-se pelo técnico, eles quiseram sair do ensino médio e ir direto para a engenharia,
tá? E sabendo que na engenharia, muitas vezes, você não adquire toda a bagagem, toda a experiência prática, principalmente, de que é necessário. Ali é uma questão de aprofundamento dos conhecimentos, né? Que nem, né? Depois tem a especialização e coisa e tal. Então, a gente vê uma quantidade enorme de profissionais e engenheiros vindo para o mercado de trabalho, trabalhando de forma pulverizada, querendo nem assim atingir todos os... Faço tudo. Acabei de sair agora de uma obra que o engenheiro eletricista estava sentando o piso. Não, é brincadeira isso. E aí deu pra ver que ele era engenheiro eletricista mesmo, porque tava tudo torto. Não tinha como. Deu pra ver porque ele tava com o multímetro pendurado na cintura. Entendeu? É surreal o negócio. Porque ele tava dando choque, né? Ele tava tentando aceitar usando multímetro. Sabe, eu acho que ficou torto porque tava na escala errada. Brincadeiras à parte, mas assim, com esse boom eu acho que deu na questão do generalista, meio que deu uma descredibilidade na questão dos engenheiros de forma geral, tá? Agora, tanto é que assim, quando o síndico procura um engenheiro hoje, ele sabe que ele tem que tomar cuidado no seu escopo, na contratação, porque senão ele vai estar pegando qualquer um. Sim. Antigamente, não existia muito disso. Até existia, não vamos dizer que não existia, mas era muito mais difícil. Quando você contratava o engenheiro, era um cara que ia resolver o seu problema. Então, obviamente que quando um síndico busca por um profissional da engenharia, ele quer um profissional capacitado para resolver seus problemas, só que hoje ele entra nessas dificuldades de contratação. Alinhado ao que você acabou de comentar, eu sempre brigo e sempre falo com o Sanches sobre uma definição de escopo. Por quê? Eles normalmente chamam um profissional, aí o profissional vai lá, manda um orçamento, o orçamento é generalista total, bem genérico, as terminologias assim mais, escrúxulas da vida, e ele pega aquele orçamento, na parte, tira os valores e é isso que eu quero. Calma, aí você vai visitar, você fala, cara, isso aqui não vai te atender, não vai resolver teu problema. Só que ele mantém o orçamento do amiguinho na jogada, entendeu? Então a primeira coisa é fazer com que o síndico perceba o que realmente ele quer, né? Buscar uma opinião imparcial, um laudo imparcial, para que não vai participar da concorrência, para que ele realmente consiga contratar da forma mais fiel possível, para que ele não tenha problema no futuro. Né? A contratação de um laudo, muitas vezes, te poupa uma economia gigante. Entendeu? Eu tenho um exemplo aqui, cara, fresquinho. Tem um condomínio que tá com diversos problemas lá, um condomínio todo arrebentado. E a fachada dele, acho que eu já comentei contigo já. A fachada dele é de granito e mármore, é totalmente de pedra. E aí o síndico anterior teve a passagem de posto, o síndico atual que entrou falou, cara, eu preciso que você avalie essas propostas aqui pra mim, que é o que você tá falando. Não tinha escopo, não tinha o edital. E ele tinha lá 3 propostas. Uma proposta era R$26 mil, uma proposta era 2 milhões e uma proposta era 1 milhão e qualquer coisa. E aí, cara... E o síndico anterior já tinha aprovado 26 mil, não, desculpa, 260 mil. Porque a gente tá falando de coisa grande, né? Mesmo assim. Mesmo assim, ele era muito fora. E o síndico anterior já tinha aprovado o serviço de 260. Só que como ele saiu, entrou esse novo, ele falou, cara, vou segurar tudo, ninguém executar nada. A proposta de 260 mil, você vai chorar. O cara tava orçando pra poder pintar. Ele ia pintar a pedra, velho. A pedra? Ele ia pintar a pedra. Que tava desplacando, né? Tá ainda, tá caindo. E aí a proposta que havia ganhado era essa. E agora imagina se o cara contrata esse serviço. O prédio ia ficar bonito, iam passar tinta em cima da pedra. Fizeram isso em cima da pastilha. A pastilha já tem textura, ficou bonita. Você sabe qual que é. Você sabe exatamente qual que é. E aí, ele tinha um orçamento de pintura, velho. Ele ia pintar a pedra. As outras 2 propostas estavam parecidas, assim, eram próximas. Só que um ia colocar as pedras e o outro não. Enfim, tava mais próximo. Eu falei, cara, a melhor proposta que você tem é a de 2 milhões. Porque você contrata de 260, o prédio ia ficar bonito, ia ficar pintado, mas... E aí? E só um ponto de atenção, né, Felipe? Porque de ser especialista é justamente isso. Além de equalizar a proposta, estabelecer qual que é realmente o escopo que é o vencedor, que vai atender da melhor forma. E não é muitas vezes pelo valor, né? É o mais barato, é o mais caro, é o intermediário. Não, é o que realmente atende o condomínio. Então ter esse discernimento entre
saber qual é o escopo correto, como o prestador deve executar aquilo e fiscalizar também, é o que define o time de especialistas, onde cada um está na sua competência e, em paralelo também, sabemos mostrar ao síndico qual é a decisão correta a ser tomada. Então, contar com o time de especialistas que realmente saiba direcionar ele não fica ali descalço, no escuro, falando, ó, vou contratar, exemplo, a mais barata, que na verdade é pintar uma fachada, né, em mármore, granito, enfim. Nesse Surreal. caso, se acontecesse isso, se o Felipe não entrasse na jogada, vamos supor Ia acontecer. que acontecesse esse absurdo, iriam ter dois custos, né? Primeiro, vamos supor que chegasse nesse absurdo, a gente sabe que pode ter Ia acontecer, eu tenho certeza que ia acontecer. Ele iria gastar esse valor, iria poder acontecer um acidente, ele teria que gastar mais 2 ou até mais. Então, assim, seria um custo absurdo, né, para o condomínio, fora o risco. Então, é mostrar novamente para o síndico que ele contratar mais barata sairia mais caro, Muito literalmente. mais. Literalmente, 2 serviços. Então, tomar esse cuidado e ter um braço técnico ali para auxiliar ele na tomada de decisão. Ainda mais quando a gente fala em um alto custo. Mas também não só no alto custo, né? Não somente nisso. Eu acho que em todas as fases do condomínio. E não somente quando é uma obra, né? Pensando também na manutenção. E não na corretiva, na preventiva, que é o que ninguém faz, né? Muito difícil, muito difícil. Os prédios normalmente trabalham com corretiva, poucos são os que têm essa visão de trabalhar de maneira preventiva. Tem também as empresas que muitas não estão preparadas para poder atender esse mercado. Tem empresa que vem do setor industrial e nada contra, tem manutenção lá também, só que é totalmente diferente você falar de uma manutenção industrial para uma manutenção predial, cara. O negócio muda totalmente. É eu querer ir lá arrumar máquina de indústria. Eu não sei, cara, não sei nem para onde começa. Então, vai variar bastante. As empresas precisam estar capacitadas para poder atender essa demanda específica, que é diferente, muda muito, e o síndico entender que ele tem que contratar a empresa correta, não somente por valor. E aí, eu agora vou dividir a sua culpa, tá, síndico? Eu vou ser aqui o apaziguador do negócio. Porque muitas vezes ele também fica com a faca no pescoço, que é o caso dessa de 260 mil. Porque os proprietários falam, não, mas eu quero o mais barato. Por que eu vou contratar o de 2 milhões e eu tenho o de 260 mil? E aí, muitas vezes, mesmo o síndico explicando, cara, a de 260 não vai atender, tem muita gente que fala, não, mas eu quero só dar uma tapeada aqui, porque eu quero vender minha unidade. Se torna uma opinião do síndico, né? E aí o não síndico, tem um peso técnico. porque o síndico, na verdade, ele tem poder executivo, né? Quem manda, de fato, é o proprietário, é o morador. Ele que fala. Exatamente. É isso que vai fazer. O síndico simplesmente executa aquilo que foi premeditado ali e é a Assembleia que é soberana e falou, velho, vamos contratar de 260. Mas também... Síndico, se você tem esses 2 orçamentos, nem apresenta, velho, de 260. Tira fora e faz um edital e manda as propostas corretas. É porque isso, senão nem deixa você vai... chegar na mesa, né? Tirinho Exato. no pé. Exatamente, é não deixar chegar o errado na mesa. Porque Perfeito. aí você entra numa sinuca de bico e aí pra sair fica difícil. Não sai, o cara vai querer o mais barato, porque ele não entende. E aí eu quero colocar outra coisa na mesa também, que todos dividam opinião com o síndico. Na verdade não é opinião, mostrar para ele o que realmente é correto. Não basta somente contratar ali a empresa capacitada, enfim, seja uma empresa de manutenção ou não. Tem que ter mais aquela expertise de pesquisar se realmente tem um profissional técnico por trás daquela empresa. Perfeito. Qual a importância disso, né, para os síndicos, gestores, enfim, a massa condominial que está nos escutando ou nos assistindo, sobre ter um responsável, além do engenheiro do condomínio, né, o especialista do condomínio. Qual a importância de ter um profissional ali técnico, capacitado, habilitado, enfim, que seja, tem aquele peso, né, tanto do, entre aspas, papel da RT, quanto da execução por trás da empresa. É a segurança do cara. É a segurança dele. Mesmo ele tendo o engenheiro do lado ali, fazendo assessoria, ajudando ele a contratar, fazer edital, é de suma importância ele ter do outro lado, contratado, um responsável técnico que seja habilitado e capacitado naquela área, para ele poder respaldar que o serviço vai ser feito da maneira correta. O fulano estava contando o caso aqui agora de um condomínio que o engenheiro civil emitiu uma RT de ar-condicionado. Cara, o síndico, entre aspas, está seguro porque ele tem uma RT ali. E se não tivesse? Mas, irmão, ele não está seguro de jeito nenhum, porque... Ele tem uma, nem atribuição, uma né? responsabilidade solidária, né? Sim. E é basicamente, por exemplo, se você pegar aquele orçamento de 260 mil, né, que a gente estava falando agora, eu acho que não é somente questão técnica, né, e financeira que nós temos que ver também. Nós temos que ver a questão de segurança.
Porque muitas coisas, uma questão que poucos visualizam é que, olha, eu contratei num preço bacana, executem. Só que no momento da execução, muitos síndicos acabam deixando ali a empresa que se vire, os meninos estão ali de shorts, sem EPI, fazendo do jeito que eles querem, o importante é o resultado. Não, não é bem assim. Né? O síndico ele tem a responsabilidade solidária, não somente o síndico, mas qualquer pessoa que contrate um profissional, seja para sua residência, comércio, indústria, a responsabilidade solidária existe. Então você tem a responsabilidade sobre o contratado, ou até mesmo funcionário do contratado dentro da sua obra. Né? Então, você acha que a empresa que ganhou com 260 mil vai se preocupar com essas questões? Não. De forma alguma. De forma alguma. Jamais. Eu tenho um case para responder essa pergunta, até para ficar mais incisivo que o Luiz falou, que é o seguinte. Tem uma obra, até recentemente a gente estava falando aqui no bastidor, que uma síndica veio conversar comigo, uma síndica que eu já assessoro, ela assumiu o condomínio faz mais ou menos um mês, e aí ela assumiu um condomínio que já está com uma obra de fachada em andamento, e ela assumiu a empresa que faz a obra lá na fachada, simplesmente não tinha RT, não tinha nada. Ela chegou simplesmente, tinha um cara descendo na fachada de boné, bermuda e havaianas. Não chegou a estar de havaianas, mas de boné de qualquer jeito. E aí a síndica questionou ele e imagina só, a resposta foi o seguinte: eu já trabalho há mais de 40 anos, quem é você para querer, dessas palavras, quem é você para querer me ensinar? Primeiro, né, falta de respeito. Bom, primeira coisa que eu orientei, cadê toda a documentação? Aí, pasmem, não tinham emitido a RT. Tá? Primeira coisa, tem que ser emitido antes de iniciar a obra, né? Quando assina o contrato já tem que ter. É uma segurança técnica e jurídica. É uma segurança técnica e jurídica. Aí, ótimo, entregaram a RT. Mas na entrega da RT, é uma coisa que o Luiz perguntou. Tava o nome do profissional, mas a empresa não tinha. Tava lá em branco. Não tinha e aí, respondendo... Arrumou alguém para assinar. Arrumou alguém para assinar. O que a gente chama de canetinha, que nada mais é. Ele não tem nenhuma responsabilidade técnica sobre aquela empresa. Nenhuma. Então, vamos supor, síndico, você contrata uma empresa... vamos supor, que faz ali uma obra de fachada, que é uma obra de grande valor, e você está recebendo um responsável que é um engenheiro, que às vezes não tem nem empresa. Então, assim, entra num risco jurídico muito grande, além de tudo. Então, tomem cuidado. Então, respondendo, se você contrata uma empresa, você tem que ter um engenheiro com a responsabilidade técnica daquela empresa. É simples. Senão, você pode contratar um engenheiro também, não tem problema. Mas então você contratou um engenheiro. Então, acho que isso tem que ser muito claro. Então, acho que a gente tem que saber separar, né, as coisas. E só para ficar claro também para esses gestores, para eles saberem identificar o que é o especialista do condomínio e o que é o engenheiro da empresa. Esse especialista ele vai assessorar, como a Elaine disse, e auxiliar o síndico na tomada de decisões, fiscalização e assim por diante. O responsável da empresa é o que compete à segurança técnica e jurídica. Porque no dia de amanhã acontecendo qualquer coisa, que infelizmente virou o boom de ações que a gente vem enfrentando, né, no meio judicial, vai ser responsabilizado tanto o profissional quanto a empresa. E se não tem nenhum profissional? Acabou. Quem você responsabiliza? Ninguém. Qual vai ser o ônus do condomínio? Então é um assunto muito mais delicado que o síndico às vezes pensa assim, vou ajudar o condomínio, né, contratando talvez o mais barato. Só que não está pensando no malefício que traz lá no futuro, que foi o que a gente trouxe aqui na mesa. Então é um ponto de atenção assim absurdo, que a gente sabe desde o micro e vai até o macro, né? Então tomar esse cuidado. Galerinha, vocês estão vendo o Luquinhas ali, agora ele tá no celular. Dá um salve aí, Lucas. Ele já tesourou a gente já passou o tempo. Já passou o tempo pra esse primeiro episódio. Puta merda, velho. Se deixar, vai. Não, vai embora. A gente vai só trazer os iFood aí, tá? Patrocina a gente. É isso. Se você tá assistindo esse podcast no YouTube, depois vai lá, procura Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Dá lá, coloca 5 estrelinhas, cara. Coloca uma classificação no Spotify. E o contrário também, se você tá no Spotify, tá ouvindo a gente, depois vai no youtube.com/manutenção predial pra poder ver esse bate-papo. Aproveita, já se inscreve, clica no sininho da CSA, aproveita de novo. No mais, um forte abraço, até a próxima aí. Fui!